Mais um relato, um atendimento ao vivo com captação psíquica, e hoje a gente vai trabalhar, de alguma forma, não sei qual, mas aspectos de auto-boicote. Quando a pessoa sabe o que tem que fazer, ela já ouviu de muitas pessoas que ela tem que fazer isso, ela sente que ela quer fazer isso, que tem uma parte dela que quer, mas ela não consegue. Aquela bendita trava invisível que muita gente a gente vê reclamando hoje em dia. Então, como que a gente pode abordar isso através da captação? Como que eu trabalho isso nos atendimentos, né? Seja atendimento à distância, que é o caso do projeto Franciscanos, ou seja no atendimento de consultório terapêutico, né? Acredito que a gente atualmente, na sociedade que a gente vive, a gente traz muito essa demanda de produtividade. Então, a nossa relação com fazer as coisas, né, com executar aquilo que precisa ser executado, ou que a gente quer executar, está, de certa forma, deturpada, está, de certa forma, adoecida. Então, é um foco muito importante a gente ver aqui. Então, hoje eu vou realizar um atendimento ao vivo, como já tem vários nesse canal, de pessoas maravilhosas que se dispõem a ceder uma parte delas para vocês verem como que é um procedimento e terem um horizonte de perspectivas, porque cada captação é única, por mais que elas possam ser similares, lidar com o inconsciente humano é algo extremamente intimidador e maravilhoso, justamente porque a gente encontra uma diversidade de coisas. Então, aqui já trazendo uma abertura, né, que é uma parte do que a gente vai trabalhar, então, que você possa conferir os outros vídeos de relatos de atendimento ao vivo aqui do meu canal, justamente enquanto possibilidade de você enxergar as suas situações de outra forma. Pode não ser só um campo de auto-boicote, a gente já tem sobre questões de peso, de pesar, de autoexigência, muito relacionadas. Então, fuça aqui já tem vários outros relatos, e eu pretendo cada vez mais trabalhar isso aqui, porque eu acredito que você vendo, aí você tem outras dúvidas, né? Você não precisa. Ai, que raios é a captação psíquica? Mas você pode aprofundar um pouco mais em si, a partir da perspectiva do outro, né? Então, dando continuidade aqui, o foco que eu vou trabalhar hoje, que eu estabeleci com essa pessoa, né, é assim: partes que se desconectaram com o mundo, auto-boicote. Trazendo um breve contexto para você que está me assistindo, o que eu estabeleci com ela, né? Qual foi o diálogo que ela trouxe, a demanda que ela trouxe, né? Porque o atendimento nada mais é, ele parte do que você quer movimentar ou que você sente necessidade nesse momento. Meu trabalho é pegar, analisar e conduzir você nesse processo íntimo, né? Então, aqui, o que, que me foi trazido e que me fez chegar até esse foco? É uma pessoa que tem uma capacidade de comunicação e ela é referência de uma certa forma, ela tem um lugar de referência, de autoridade diante de um assunto específico. E muitas vezes ela já buscou expandir esse assunto para outras pessoas, para as mídias. Então, não é que ela não saiba, por exemplo, gravar um vídeo, não é que ela não saiba se comunicar, mas ela vem cada vez mais sentindo dificuldade de fazer isso, de realmente realizar. Tanto que ela traz muito essa indagação: o que raios me trava? Se eu já sei fazer, eu sei que é simples, né? E aqui a gente já percebe, né, um racional muito elaborativo, né? No sentido de o porquê, o porquê. Então, a captação aqui é justamente para ver, né, aqui, essa desconexão com o simples fazer, o lado mais nutritivo da ação, né? O quanto que essa ação está elaborada no mental, mas às vezes não está ancorada nos chakras mais básicos, nas emoções, ainda tem os medos ali que precisam entrar em contato, enfim. Então, essa conexão com o mundo, porque traz no foco também, no relato da pessoa, essa vontade e esse interesse de compartilhar aquilo que já sabe, né? Não ficar só com os seus conhecimentos para si, mas trazer para o mundo, se nutrir do mundo. Então, por exemplo, quando eu estou aqui trazendo um conhecimento meu para vocês, isso está sendo nutritivo para mim a partir do momento que eu estou estimulando vocês a alguma coisa. Então, é muito importante a gente refletir sobre o nosso lugar enquanto comunidade. O que, que eu contribuo para o outro, né? E uma das principais contribuições que a gente pode fazer é sendo a gente mesmo. Então, olhar para esses autos boicotes que impedem você de manifestar a sua vontade é se permitir contribuir com o outro, com aquilo que você tem de mais sincero para oferecer, né? Então,
Explicado um pouquinho, como eu disse, a captação a gente estabelece o foco a partir de um tema. O contexto, a história que vai vir, o que vai ser trabalhado, eu vou descobrir agora com vocês, tá? Por isso que é gravado, no sentido de que, entre aspas, eu não programo nada disso. Eu tenho um roteiro inicial e faço a captação para vocês reconhecerem, tá bom? Então, vou me permitir agora entrar aqui. Eu vou entrando em contato, né? Eu já estabeleci as estruturas de proteção e de conexão com o campo energético dessa pessoa. E com o foco, como eu já estabeleci o foco, eu começo a receber informações que vão vindo como sensações. Minhas pernas estão tremendo muito, eu não consigo parar meu pé, né? Então, isso reverbera em mim, né? É um registro, é uma emoção, algo que está estagnado ali no inconsciente dela, dessa pessoa. Ah, ah, eu avisei, eu sabia. Íamos chegar nesse ponto. Então eu vejo uma imagem feminina, muito agitada, ela está andando de um lado para o outro. É uma espécie de instituição, parece uma instituição de ensino, um internato, uma espécie de orfanato. Tem várias crianças, assim, um prédio antigo. Eu percebo que ela é tipo uma espécie de secretária, uma pessoa ali da administração, e ela está andando de um lado para o outro. O sapato dela faz um barulho enorme no corredor ali, ela está muito ansiosa. Ela tá com muita energia de movimentação, e ela quer muito falar, ela tá querendo explodir, assim, e ela fala assim, eu sabia que ia dar errado, eu sabia que ia dar errado, eu tentei avisar, ninguém me ouviu, agora vão ver, agora vão ter que me ouvir. É uma necessidade de ser escutada, uma necessidade de ser ouvida, né? E um tom ali de eu te avisei, né? E tem a imagem muito forte de uma senhora mais velha, que eu vejo que é como a gerente ali daquele lugar de crianças. Um orfanato escola, né? Ali um conjunto de guiado por freiras, mas não necessariamente só freiras trabalham ali, né? Com licença, aí eu me coloco na cena, vou interagir com ela para aprofundar um pouco mais. Primeiro, informações iniciais, agora eu vou aprofundar. Por que que você está tão apressada? Por que que você veio? Os horários de adoção são outros. Não sei o que você quer aqui, garoto. Eu tenho assuntos a tratar. Não, eu vim aqui justamente porque eu percebi que você está muito agitada por conta disso, não? Tem uma vontade aí de falar alguma coisa que está entalada na garganta, né? O que que aconteceu? Que você tentou avisar e não fizeram? Eu tentei, ela se recusa a falar, mas ela quer muito falar, ela tá doida para desabafar com alguém. Bom, a gente já pode conversar de outra forma, então, tá? Eu sei que você tem receio, mas eu vou te mostrar que não precisa mais. Presta atenção no corpo que você está utilizando para falar. Hum, hum, o que está acontecendo? Que frio é esse? Você está utilizando o meu corpo, todo aquele momento de estresse, tudo aquilo, aquela preocupação toda, aquela tensão toda, já não existe mais. Solta, e aqui eu vejo que ela tá, o campo energético dela justamente por estar muito fixada numa raiva, ao mesmo tempo numa agitação, no medo, tá muito desregulado. É como se tivesse desregulado, meio que flicando assim, então eu vou acalmando ela, respira, soltando. Hum, relaxa, você não tá mais naquele momento. Solta, solta essa preocupação. Não é mais sua. E eu me questiono se era sua mesmo. O que que você tá falando?
Como não me preocupar? Você vê o que que essas pessoas, bando de incompetentes, que não ouvem ninguém. Então você acredita que você ali faria melhor, né? Quem sabe? Então por que você não falou? Eu falei: "Não, vamos olhar para sua história", e aqui eu já acessei algumas partes dela, então eu vou ajudar ela a entrar em contato com o contexto também para eu acessar mais. Entendi. Então aqui eu vou entrando em contato, ela, eh, era um período onde as mulheres começaram a ter acesso a estudo, eh, então começou principalmente na área de cuidar de crianças, de educação, ela começou ali, só que tinha um campo de querer se provar, né, de ela tinha uma certa rixa com uma outra, ela prestou uma espé não era um concurso, assim, mas tinha umas provas de admissão, e ela acabou perdendo um cargo que ela queria ali de mais responsabilidade para outra mulher. E ela ficou extremamente frustrada com isso, só que ela conseguiu um cargo mais baixo, de secretária, ali de papelada, não tão de decisão, mas de administração, de gestão dos documentos, de assinaturas, etcétera. E ela ficou insubordinada para a pessoa, né, e ela se sentiu extremamente injustiçada. Só que ela não falava, né. A outra pessoa tinha um certo tom de arrogância, e aqui, olhando para o campo da pessoa que eu estou atendendo, é uma parte da mãe, então é como se nesse contexto elas vieram como colegas, né, como 2 pessoas interagindo sem laço familiar, mas que criou-se uma comparação muito grande, né, e uma vontade de se diferenciar, né, uma rivalidade aqui desnecessária. Então, a vontade dela de se expressar estava muito condicionada a se autoafirmar. Aqui é o lugar de afirmação enquanto indivíduo, né. E aqui ela tá porque realmente houve uma espécie, ela vendo os documentos ali, ela vê que está tendo uma má gestão das finanças do local, né. Muito dinheiro gasto à toa, então está faltando comida, está faltando mantimentos, e ela diz que fala, mas fala com indiretas. Ela diz que fala, mas ela nunca realmente se posiciona. Então, uma vontade de se posicionar, né. Então aqui, uma voz reprimida. Então eu já vou limpando o laríngeo dela. Eu só É isso que eu queria mostrar para você. Não que você não tivesse certo, mas você ainda está muito presa no condicionamento daquele papel, isso não faz mais sentido, né. Então, ó, pega esse cordão que está atrás da sua nuca, olha até onde ele te leva. Então aqui eu percebo, aqui olhando para o campo da atendida, que tem um local de comparação, de querer se afirmar diante do outro, que traz um peso desnecessário para a comunicação, né. É muito mais no sentido de, e aqui uma vontade de ir além, né, daquela figura. Então vou soltando, desatrelando as 2, fortalecendo a pessoa que eu estou atendendo, no sentido de aterrar nas próprias convicções, se apropriar de si e soltar aquela figura. Tá vendo só? Olha só, tá vendo essa pessoa? Então vocês são parte de um mesmo ser. Ela não tá mais presa a essa comparação, não tá mais presa a essa dependência de se provar para os outros, principalmente para a mãe. Tira esse peso de ter que provar algo para alguém, seja para a mãe, seja para quem for, de se provar melhor que os outros. Seja melhor para você,
Solta. Sua autoconfiança não tem que depender disso. Muito peso. Você tem muita coisa para falar. E aqui eu vou ajudando ela a entrar em contato, né? Você tem conhecimentos. Pode ser muito mais leve, né? Então aqui, por mais que tenha desarmonia, aqui eu vou fazendo. É muito da forma de se expressar, né? Aquele expressar que muito tempo foi num lugar de eu preciso me autoafirmar, eu preciso me colocar, né? Diante de comparação com outra pessoa e agora assumir um lugar próprio, encontrar esse lugar que é próprio dela de se comunicar, né? De validar as percepções, mas encontrar outras formas, ressignificar a relação com a própria comunicação, soltando, desatrelando, afastando. Então aqui a gente está vendo o lugar onde esse desejo de se comunicar até então estava se ancorando, né? Num lugar de autoafirmação em comparação com o outro. E aí gera peso, gera um peso desnecessário, tá bom? Eu não acredito nisso. Parece que essa pessoa me persegue. Você também não solta ela. Você condiciona as coisas que você quer ver a partir do que ela vai pensar ou não, ou de ser melhor que ela ou não. Então você também não está soltando ela. Não sei o que ela te solte. Você consegue viver sem as expectativas de comparação, de quem está certo, quem está errado, entender que ambas estão certas e ambas estão erradas. Ah, eu vou tentar. Tudo bem. Agora eu vou chamando as fraternidades, as filhas de Mãe Maria para te acolher, para te encaminhar, soltando. Vá viver a sua verdade com aquilo que lhe faz sentido, tá bom? Esquece o outro. A única pessoa que você se compara é você mesmo. E olha lá, e ainda assim, você não sabe 10% de você, tá bom? Vai em paz. Encaminhando, fechando os campos. E trabalhando no campo da tendida, principalmente o chakra do plexo. Autoafirmação, relação com o outro. Muito peso, muita comparação. Fechando os campos, vai em paz. Então, finalizando aqui a gravação, agradeço você que ficou até aqui, né? Qualquer dúvida, você pode me perguntar no WhatsApp ou deixar um comentário aqui do que você achou, tá bom? Se você quer saber mais, resumindo aqui, a gente trabalhou um campo de um resquício inconsciente de um lugar ainda de comparação, né? Um lugar ainda de buscar. Porque quando a gente se manifesta no mundo, a gente está botando para fora alguma coisa que está aqui, né? E ali estava muito baseado na comparação. Eu preciso me afirmar para me diferenciar dessa pessoa. E que é um lugar que não se sustenta. Então, aqui é mudar essa perspectiva para eu preciso me afirmar para que eu me nutra disso. É para mim, não é para os outros, é para mim, tá bom? Foi isso que foi trabalhado. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar aqui, tá bom? Um abraço e boas vibrações para quem assistiu até aqui. Deixa um comentário, deixa o seu like, tá? Qualquer coisa, entre em contato.